Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo com o nosso projeto. Tudo bem? Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre herança, certo? Então, se você não viu, a gente vai revisar aqui rapidinho para a gente seguir com esse assunto, tá bom? Então, a gente começou na aula passada, a gente criou uma classe chamada pessoa, tá? Então, você pode criar um projeto novo ou usar algum projeto que você já tem aí, tranquilo. A gente criou um novo e criou uma classe chamada pessoa. Ok, essa classe pessoa, ela tem algumas propriedades, como nome, e-mail, telefone e data de nascimento. E a gente criou também um construtor para ela, tá? A gente tem um aqui e a gente criou um método também para exibir as informações dessa pessoa. Isso aqui a gente já tinha visto em outras aulas, tá? Mas para relembrar, né, o conceito da classe, das propriedades, do construtor e dos meus métodos, ok? Sem novidade até aqui. Se você não fez, ó, cria a sua classe aí. Vou diminuir um pouquinho só para você conseguir ver o todo, ó. Mas é isso, beleza? E eu expliquei então que herança é um recurso que eu tenho da programação orientada a objetos que eu consigo fazer o quê? Eu consigo reutilizar, herdar as características de uma classe para outra. Então a gente estava nós criamos uma outra classe chamada aluno. Eu quero que esse aluno herde as características da classe pessoa, porque um aluno também tem um nome, tem um e-mail, um telefone e uma data de nascimento, ok? Então, se eu fosse programar minha classe aluno do zero, eu ia ter que criar tudo aquilo de novo. Então, você fica reescrevendo o código. Isso não é legal, você refazer o mesmo código toda hora. Quando você vê esse cenário acontecendo, quando você estiver trabalhando, aí você para e fala, acho que eu posso melhorar isso daqui. E um desses recursos para melhorar, você evitar de ficar escrevendo toda hora o mesmo código, é você utilizar a herança, tá bom? Então, como é que eu faço para minha classe aluno receber todas essas propriedades e esses métodos para herdar da minha classe pessoa? Eu programo desse jeito, ó. Depois da classe eu coloco 2 pontos e o nome da classe que eu quero que seja classe mãe aqui, ou classe pai. Então vai ser o pessoa, tá bom? E aí, feito isso, o meu aluno, além dessas informações, nome, e-mail, telefone, data de nascimento, ele tem seu número de matrícula. Então, o matrícula eu crio apenas aqui, na classe aluno. E aí eu montei meu construtor. E essa linha aqui, eu preciso fazer isso porque na minha classe pessoa, eu tenho um construtor, tá vendo? Então eu sou obrigado para criar uma classe pessoa, informar o nome, e-mail e telefone. Então aqui a minha classe aluno também, como ela utiliza a pessoa, ela precisa passar essas informações, nome, e-mail e telefone. Então quando eu crio meu construtor, eu espero essas informações, tá vendo? Nome, e-mail, telefone, essa é a assinatura do meu construtor aluno. E para eu poder passar isso para a classe mãe, a gente chama que é uma classe base. Então coloca aqui 2 pontos, ó, e esse base ou base é em quem é a classe mãe. Você tem que passar os dados, que é a pessoa. Então desse jeito aqui ele funciona. E aí depois na classe program, nós temos o nosso método que você já conhece, o main principal. Então a gente criou um exemplo aqui para testar. Criamos um aluno com esses dados, passando no construtor, né? E depois a gente pediu para exibir as informações para ver se esse aluno tem mesmo, ele herda essas características, tá? Vamos executar aqui. Então, de novo, teste herança. Beleza. Então ele já começou a executar. Então, ó, passou para o aluno. E olha lá, aluno tem todas as características, um trava-língua isso, de uma pessoa. E quando eu vou exibir as informações, ele carrega aqui normalmente. Ó. Aí a matrícula eu informo e a data de nascimento também. Ó. Então funcionou. Então estou utilizando o recurso aqui de herança. Legal. Bom, além desse, a gente vai criar mais alguns exemplos aqui, tá? Então a gente criou um aluno, então a gente vai criar agora um professor. Um professor também é uma pessoa. Tem alguns que causam medo na gente, mas a maioria é legal. Na sua maioria eles são legais. Então, quando a gente for criar o nosso
professor, ele também vai dar essas características, só que o professor ele não tem o número de matrícula do aluno, tá? Então, vamos lá, criar então a classe professor. Botão direito, adicionar classe, e você coloca o nome aí, professor. Legal. Vamos só adicionar o nosso public. Então, vamos lá. Para poder dar as características da pessoa, então a gente vai colocar 2 pontos, pessoa. Beleza, aqui ele já está herdando e ele aponta esse erro aqui, a gente viu isso na outra aula, porque ele está esperando que o construtor ele tenha aqui os 3 parâmetros, né, de string. Então já vamos incluir isso, public, professor, então vai ser o nome, o e-mail e o telefone. Ficou um carinha mais aqui. Opa, na verdade, assim, beleza. Ó, passei. A classe então não está mais com erro, porque eu tenho um construtor. Só que o construtor está dizendo, opa, mas é minha classe base. Então a gente coloca aqui, ó, 2 pontos base, ou base. E aí ele já aparece pra gente as opções. A gente só vai completando nome, e-mail e telefone. Beleza. Boa, desse jeito já temos nossa classe professor usando o recurso de herança e herdando as características de pessoa. Então a gente vai incluir aqui uma propriedade específica do professor, que é o professor, ele vai ensinar ou ministrar uma disciplina. Então você tem lá seu professor de matemática, de português e assim vai, tá bom? Então tá vendo? A gente conseguiu, ó, a gente isolou o que é comum para a classe pessoa e o que é específico de aluno, a gente colocou aqui, ó, a matrícula. E no caso do professor, eu coloquei a disciplina aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar com o nosso teste aqui. A gente vai criar agora então um professor. Professor 1 igual new professor. E vamos colocar aqui as informações dele. Ó. Então a gente tem que informar o nome, o e-mail e o telefone. Vamos inventar um número aqui. Aqui. E o professor vai ser o professor Jorge. Tá. Então, Jorge @gmail.com. Legal. Vamos só diminuir aqui. Então, ó, a gente vai agora inserir as informações específicas do professor. Então, por exemplo, matemática. A disciplina do professor Jorge é matemática. Boa. E vamos ver as informações, ó. Info igual professor 1 exibir informações. E repare, eu não preciso declarar a variável info de novo, porque eu já criei uma variável aqui, tá? Para exibir as informações. Então a gente só vai variar o valor nela. A gente vai alterar e pegar o valor de professor agora, tá? A gente vai criar mais um professor. Esse é o nosso professor 2. Vai ser a Bia. Vamos alterar esse telefone aqui. Legal. E a Bia é nossa professora de biologia. Legal. Então vamos executar isso. Adicionar um breakpoint aqui no professor 1. Então digitar o F9 e para executar o F5. Boa! Aqui temos informações então do aluno e aqui o professor. Disciplina matemática e exibir as informações, o nome, e-mail e telefone. Professor 2 tem a disciplina 2 e exibir as informações dele. Então, boa! Conseguimos então criar aqui, ó, nossa herança com o professor. Então temos já nossa classe pessoa, nossa classe base, temos o nosso aluno e o nosso professor. Beleza? Então a gente criou um outro exemplo aqui só para reforçar esse conceito, tá, de herança. E eu posso ter uma classe
mãe. Vamos usar mãe só para, tá? Então eu posso ter uma classe mãe e uma mãe pode ter vários filhos. Então eu tenho a classe aluno é filho da classe pessoa, classe professor é filho da classe pessoa. Tá bom? Então por último, agora a gente vai criar mais uma classe que vai herdar da classe pessoa. A gente vai criar aqui a classe funcionário. Então clica com o botão direito, adicionar classe. Deixa ele carregar aqui a janelinha e a gente coloca lá funcionário. Legal. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Public, funcionário, herda de pessoa. A gente já cria aqui o nosso construtor. Opa, funcionário. Vamos copiar só a assinatura, ó. Pode ser do professor mesmo. Nome, e-mail e telefone. A gente já inclui aqui. A gente pode copiar essa parte também, ó, o base. Beleza. E o que o funcionário ele tem? Ele tem, por exemplo, um cargo. E eu posso colocar também que ele tem uma data de admissão, que é quando ele começou a trabalhar, né? Data admissão. Legal. Então vamos criar funcionário agora lá no nosso program. Teste de herança. Então vamos criar um funcionário. Funcionário 1, igual new funcionário. Nome, e-mail, telefone. Criamos aqui nosso funcionário. Vamos deixar um e-mail aqui. Então nosso funcionário vai ser... Vamos colocar aqui Enio. Então, Enio, @gmail. Temos nosso funcionário. E agora a gente define aqui o cargo dele. Então vamos dizer que o Enio é um analista. E o funcionário 1, ele tem uma data de admissão. Então a data a gente pode colocar desse jeito aqui, ó. A gente cria um novo objeto data. Tem outras formas de fazer, tá? Depois a gente vê posso criar um vídeo só falando sobre datas, tá? Pra gente formatar, criar. A gente forma aqui, ó, o ano. Então vamos supor que ele começou em 2019, tá? 2019 em julho, no dia 5. Então, 5 de julho de 2019 é a data de admissão desse funcionário. Então, vamos executar, deixar o breakpoint aqui, que a gente já viu que aluno e professor está funcionando. Olha lá. Então, criei meu funcionário e olha só as informações da classe pessoa sendo passado aqui, né? Então, passei o cargo dele. E olha só a data, quando a gente não preenche ainda, fica com essa data inicial, né? Tudo 010101. E a gente não preencheu a data de nascimento, mas a de admissão ele já preencheu aqui, tá? 5 de julho de 2019. Eu poderia incluir aqui, mas, por exemplo, já está muito bom. Então, reforçamos aqui o conceito de herança. Temos nossa classe mãe, nossa classe pessoa, e aí nós temos as 3 classes que herdam dela, ok? Temos a nossa classe aluno, professor e funcionário. Um detalhe, eu falei que uma classe mãe pode ter várias classes filhas, mas o contrário não é verdadeiro, tá? Então eu não posso ter uma classe filha herdando de várias mães. A ideia é a seguinte, uma pessoa ela só tem uma mãe, certo? Assim, biologicamente, né? Falando, né? Ela nasceu de uma mãe só. Então, essa é a mesma ideia aqui na programação. Eu não tenho herança múltipla, tá? Então, eu sempre vou ter uma classe filha que herda de uma classe mãe. Beleza? Então, na próxima aula, a gente depois vai ver um outro conceito importante aí, que são as interfaces, ou interface. Mas de herança, por enquanto, é isso. Depois a gente vai utilizar mais herança dos nossos projetos, dos nossos exemplos aí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, vai acompanhando a gente. Se inscreve no canal para você poder receber os
ver os novos vídeos, né? Conforme a gente vai publicando, volta lá, já tem bastante material aí, já temos algumas horas aí de programação que você consegue acompanhar, assistir. Se tiver dúvida, coloca lá alguma mensagem lá, manda com um comentário. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica também, estamos abertos aí para melhorar, tá bom? Então, muito obrigado. Tenha um ótimo, excelente dia, que seu dia seja muito jóia. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.